Bem, galera, na aula de hoje vamos falar sobre trigonometria, que nada mais é do que a relação entre o ângulo e os lados de um triângulo retângulo. Vocês vão lembrar que no Teorema de Pitágoras, quando nós temos um triângulo retângulo e o valor de dois lados, nós conseguimos encontrar o valor de um terceiro lado. Já na trigonometria, através de um ângulo, vou chamar esse ângulozinho aqui de O, a gente consegue determinar o valor de um lado apenas sabendo o valor de um dos seus outros lados, certo? Na trigonometria, nós vamos precisar de duas coisas. A primeira delas é essa tabela que vocês estão vendo, que são dos ângulos notáveis, ou seja, dos ângulos que a gente mais vai utilizar na trigonometria, que é o de 30, 45 e 60 graus. A segunda coisa é decidir se nós vamos usar para resolver a questão o seno, cosseno ou tangente. Mas, antes disso, vamos olhar para o triângulo que é a seguir. Para a gente saber se a gente vai utilizar seno, cosseno ou tangente, nós primeiramente precisamos saber identificar cada um dos seus lados. Vamos começar pelo mais simples, a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Perceba que o ângulozinho aqui de 90 graus, ele vai encostar tanto na linha azul como na linha verde. Qual é a única linha que ele não encosta? A linha vermelha, ou seja, ele está olhando sempre para a hipotenusa. E quem seria o nosso cateto oposto? O cateto oposto é o lado oposto ao ângulo. Perceba que o ângulo está apontando para ele sempre. Então, ele vai ser nosso cateto oposto. E o cateto adjacente é aquele que encosta nos nossos dois ângulos. O ângulo de 90 graus e o ângulo dado pela questão. Esse vai ser nosso cateto adjacente. Tem uma frasezinha muito famosa que é para a gente lembrar qual deles usar, seno, cosseno ou tangente. É o só catoa. O só vai ser de seno, que é igual a cateto oposto, e sobre hipotenusa. O K vai ser de cosseno, que é cateto adjacente, sobre hipotenusa. E o TOA é o tangente, que é o cateto oposto sobre adjacente. Vamos passar para um exemplo. Nós temos um avião que ele decolou a um ângulo de 30 graus em relação ao solo e percorreu 8 quilômetros até chegar a uma determinada altura. A pergunta é, a que altura esse avião está do solo? Perceba que, oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos um valor, ou seja, nós temos um valor na hipotenusa. E oposto ao nosso ângulo de 30 graus, é o que nós queremos saber. Está aqui, oposto. Então, vamos lá. Oposto e hipotenusa é qual dos três? Perceba que oposto e hipotenusa é o seno. Então, é ele que nós vamos utilizar. Seno de 30 graus sempre vai ser o ângulo dado na questão, igual a cateto oposto dividido por hipotenusa. O nosso cateto oposto ao ângulo é o H. E nossa hipotenusa é o 8. Mas seno de 30 vale quanto? É agora que nós vamos utilizar nossa tabela. Seno e 30. Seno de 30 graus vale 1 sobre 2. Então, vamos substituir. No lugar de seno de 30, vamos substituir por 1 sobre 2. Então, no lugar de seno de 30, colocamos 1 sobre 2. E a partir de agora, regra de 3. 2 vezes h, 8 vezes 1. O h que está multiplicando, o 2 que está multiplicando o h vai passar dividindo. 8 dividido por 2 dá 4. Ou seja, essa altura aqui que o avião está vai ser de 4 km. Vamos passar para mais alguns exemplos. Primeira,
João trabalha em um prédio e todos os dias tem que subir uma escada de 8 degraus, que tem aproximadamente 2 metros de comprimento, ou seja, a distância aqui da escada é de 2 metros, a um ângulo de inclinação de 30 graus. Determine a altura dessa escada. Então, se nós queremos saber a altura da escada, perceba que se a gente fechar a figura aqui, vamos ter um ângulo de 90 graus. E a primeira coisa, oposto ao ângulo de 90 graus é quem? A nossa hipotenusa, e tem o número 2 lá. Ou seja, a gente vai utilizar a hipotenusa. Oposto ao ângulo de 30 graus, tem alguma coisa? Tem. Um x. Então, cateto oposto e hipotenusa. Vai ser qual relação? Exatamente, seno. Sabemos que seno de 30 graus vale 1 sobre 2, então vamos substituir. No lugar de seno de 30 graus, 1 sobre 2. Nosso cateto oposto ao ângulo era x, nossa hipotenusa, 2. Usando agora a regra de 3. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. 2 dividido por 2 dá 1, ou seja, a escada mede 1 metro. Segunda, determine a medida do lado x no triângulo retângulo a seguir. Observe que, oposto ao ângulo, nós temos alguma coisa. A gente tem alguma coisa na hipotenusa? Não. Mas nós temos aqui no nosso cateto adjacente. Então, oposto e adjacente. Tangente. A gente sabe que tangente é quando a gente tem alguma coisa no cateto oposto e alguma no cateto adjacente. Tangente de 30 vale quanto? Raiz de 3 sobre 3. Então, vamos substituir. Aplicando a regra de 3. 3 vezes x dá 3x, 30 vezes raiz de 3 dá 30 raiz de 3. O 3 que estava multiplicando vai passar dividindo. 30 dividido por 3 dá 10. Ou seja, a medida do lado x é 10 raiz de 3. Nesse conteúdo, tudo se resume a você saber se você vai precisar utilizar seno, cosseno ou tangente. Vamos na terceira questão. Perceba que nós temos algum valor aqui na hipotenusa, ou seja, a gente vai utilizar a hipotenusa. E a gente tem um valor aqui no cateto adjacente. Vamos lá. Hipotenusa e cateto adjacente. Vamos no SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Hipotenusa e adjacente. Hipotenusa e adjacente é cosseno. Cosseno de quanto? De 60 graus. Então, nosso cateto adjacente é 24, nossa hipotenusa é x. Cosseno de 60 vale quanto? 1 sobre 2. Então, vamos substituir. Aplicando agora a regra de 3, temos que x é igual a 24 vezes 2, logo x é 48. Quarta questão. Seno, cosseno ou tangente. Perceba que nós não temos nada oposto ao ângulo. Vamos novamente aqui no SOHCAHTOA. Qual dos três é o único que não usa cateto oposto, já que não tem nada no nosso cateto oposto? O único que não utiliza cateto oposto é o cosseno. E novamente vamos utilizar o cosseno. Cosseno de quanto? 45 graus. Cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Então, substituindo cosseno de 45 por raiz de 2 sobre 2 e aplicando a regra de 3, temos que 2x é igual a 20 raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2.
O 2 que estava multiplicando vai passar dividindo. Podemos cancelar o 2 de cima com o 2 de baixo, sobrando apenas o 20. Ou seja, nosso cateto adjacente nesse triângulo mede 20. Quinta questão. Após uma forte tempestade, uma palmeira parte em 2 pedaços, formando um ângulo de 45 graus com o solo. Podemos afirmar que a altura do segmento AB mede, então nós queremos saber aqui o valor de x. Perceba que oposto ao ângulo de 45 nós temos alguma coisa, e no cateto adjacente nós também temos alguma coisa. Qual dos três, seno, cosseno ou tangente, utiliza cateto oposto e adjacente? Tangente. Então vai ser tangente do ângulo de 45 graus. E tangente vem nessa ordem, que é cateto oposto dividido por adjacente, ficando então x dividido por 2,5. Tangente de 45 vale 1. Substituindo e aplicando regra de 3, temos que x é igual a 2,5. Se o vídeo estiver muito rápido, recomendo que você pause e tente fazer os exemplos sozinho. Sexta questão. Um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Para isso, ele utilizou um teodolito, que é um equipamento utilizado para medir ângulos, a partir de 200 metros do edifício e medir um ângulo de 30 graus. Sabendo que teodolito está a 1,5 metros do solo, podemos concluir que a altura do edifício é... Observem, nós sabemos que essa primeira altura é 1,5 e o restante do prédio é x. O que é que nós vamos fazer nessa questão? Descobrir o valor de x e somar com 1,5 para descobrir o valor do prédio inteiro. Vamos lá. Se essa alturazinha aqui é x, cateto oposto vai ser x e cateto adjacente vai ser 200. Cateto oposto e adjacente vai ser tangente. Uma dica muito bacana para vocês. Sempre que a questão não der hipotenusa, não tiver hipotenusa de jeito nenhum, vai ser tangente. A tangente é a única que não usa hipotenusa. Tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto vai ser x e o adjacente 200. Aplicando regra de 3, temos que 3x é igual a 200 vezes raiz de 3. Note que a questão já deu o valor de raiz de 3, que é 1,17. Então, no lugar de raiz de 3, vamos substituir por 1,17. 200 vezes 1,17 dá 340. 340 dividido por 3 vai dar 113,3, que é essa primeira parte do prédio. Como a parte de baixo mede 1,5, somando 113,3 mais 1,5 vai dar 114,8 metros, que é a altura total do prédio. E na sétima questão, queremos determinar a altura da árvore, a altura H. Perceba que, oposto ao ângulo, temos a altura da árvore, e no cateto adjacente temos 15, e não temos nada na hipotenusa. Se não tem nada na hipotenusa, não vai usar a hipotenusa? Tangente. Tangente do ângulo de 45 graus, que é cateto oposto dividido por adjacente. Basta você lembrar do SOHCAHTOA. O TOA é O e depois o A, ou seja, oposto dividido por adjacente. Tangente de 45 graus vale 1. Aplicando regra de 3, H vezes 1 dá H, 15 vezes 1 dá 15, logo a altura da árvore é 15 metros. Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima.